Eu me chamo Picanha e nesse vídeo eu vou te apresentar Welcome Home Puppet. Bem, para você que não sabe o que é um ARG, é basicamente uma história de mistério que tem a intenção de te trazer para dentro dela, para você ou uma comunidade a desvendar. Bem, agora que você já tem pelo menos uma ideia do que se trata, vamos ao que importa. Nossa investigação começa no site clownillustrator.com, o primeiro site que aparece quando você pesquisa Welcome Home. O que rola é que esse site na verdade é uma forma de memorar esse desenho. Na página principal do site temos uma descrição dizendo algo como: com uma corda, um salto e um pulo, você é conduzido ao mundo colorido de Welcome Home. Basta um passeio pelo bairro para saber que esse é apenas o pequeno lugar mais bonito que você já viu. Assista ao Wall-E e sua colorida variedade de vizinhos amigáveis, aprenderem sobre o mundo vibrante ao seu redor e participarem de diversão sem sentido. No rodapé do site podemos ver 8 personagens com um estilo bem daqueles infantil de seriados de televisão antigo. Esse site nos recomenda algumas abas, que é basicamente onde se passa a nossa historinha. Essas abas são Welcome Home, A Vizinhança, Sobre Nós, Novidades, Livro de Visitas e Links. A primeira página que entramos para entender mais a fundo é a aba Sobre Nós. Em meados de 1969, um desenho infantil surgiu e se chamava Welcome Home Puppet. Ele foi exibido no mesmo canal em que foi criado, de 1969 a 1974. Ou seja, ele ficou um tempo bem curto no ar, para um desenho que fez tanto sucesso. E para tornar mais estranho ainda, ele foi exibido em um canal totalmente desconhecido. E não tem sequer um episódio mantido até os dias atuais, o que é bem suspeito para um desenho que foi febre na época, chegando a vender bonecos, livros e tudo que você pode imaginar. E mesmo depois de anos, ninguém se lembrava de nada sobre ele até então. E por isso foi criado esse site, para restaurar coisas referentes a esse desenho. O que torna tudo mais estranho ainda é que os criadores desse site receberam envelopes coloridos com posters e fotos do desenho, que é bem estranho, já que o desenho passou no mínimo há 45 anos. Mas ok, tendo o desenho em mãos, eles tiveram todo o trampo de colocar em HD ou até redesenhar, já que eles disseram que nada foi recebido inteiro, tava tudo... Cara, nesse ponto eu já estou misturando algumas informações da aba Welcome Home, já que ela não tem realmente nada muito importante. Então assim acho que fica mais fácil de entender. Como funcionava os episódios de Welcome Home? Bem, ela funciona exatamente como um desenho infantil bizarro antigo, sendo uma série episódica, se passando em uma vila que eles chamam de Home. Cada um dos episódios tinha uma lição de moral, sendo Wall-E um tipo de personagem principal. Lá nas perguntas e respostas do site em Sobre Nós, na pergunta por que você fez esse site? Se você observar na resposta deles, está com uma letra bugada e meio embaraçada. Se você destacar com o mouse, você tem uma mensagem escondida. Quando eu deslumbrei a primeira carta, eu senti, eu ouvi, abrir, abrir, abrir. Eu quero isso fora. Eu vou tirá-lo. Tá. Não dá pra entender muita coisa, mas vamos comentar isso mais pra frente. Então só segurei. Também na pergunta de quantos episódios de Welcome Home existem, no final da resposta tem uma parte de uma frase escondida, que se você destacar, você tem o texto. Os números são tão difíceis de ler, às vezes não consigo vê-los. Eles adoram esse recurso de esconder palavras, como no texto que já lemos anteriormente, que dizia que o site foi feito, no final da frase dizia, isso dói. Ou na pergunta de como começou a jornada deles sobre a pesquisa de Welcome Home, que no final dizia, mas isso machuca. Ok, algo com certeza está bem estranho aqui. Como se essa busca de Welcome Home doesse, machucasse. Isso me parece uma conversa. Mas ainda não é tempo de assumir muita coisa, então vamos apenas continuar. Indo para a aba de novidades, não tem muita coisa para se falar, é apenas uma aba de novidade mesmo, por enquanto. Eu até dei uma olhada na pesquisa do linkzinho do EuRip, mas não, eles também não acharam nada relacionado a essa página. Então vamos direto para o livro de visitas. É uma página bem legalzinha, sabe? Você pode colocar seu nome lá, escrever uma mensagem, mas não é como se eles te respondessem. Mas é legal. O que importa realmente nessa página é a mensagem da comunidade. E cara, aqui tem tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Ok, esses desenhos que estão destacados em algumas mensagens, eles têm nomes, e para olhar o nome deles você precisa abrir a imagem em outra guia, e lá no final do link você pode ver o nome deles, como por exemplo esse coração em que o nome da imagem é Thank You, ou desse sorriso que o nome dele é With Me Neighbor, que a tradução seria algo como você está comigo, vizinho. Eu não vou falar de todos porque tem uma porrada de desenho, mas tem algo a mais. Bem, ainda não vi uma teoria sobre esses desenhos e o que significa ou ligações entre os nomes dos desenhos, mas olhando página por página é possível
vê algo bem estranho. Algumas mensagens parece que estão tentando ser censuradas, como esses desenhos ou algumas coisas. Assim, se você passar um bom tempo analisando, você percebe que alguns desenhos querem te dizer alguma coisa e que o Wally é representado pela cor vermelha, já que muitas coisas relacionadas a ele tem essa cor no desenho. Já na aba de links não tem nada basicamente, apenas alguns GIFs que você sequer consegue abrir, exceto a do Barnaby, que você até consegue abrir ela, mas não tem nada demais. E, enfim, chegamos na aba mais interessante de toda essa brincadeira aqui, a aba vizinhança. Logo de cara, quando você entra nela, você observa algo bem estranho. Que a casa central, no caso a do Wally, tem olhos observando tudo ao redor, e isso é muito importante para a história. Então não esquece disso. Se você clicar em cada uma das casas, te dá uma breve descrição do morador de cada casa, que são Julie, a moradora mais feliz da vila e que tem uma casinha de flores. Sally, que é um solzinho alegre e feliz. Uau! Frank é um típico personagem resmungão. Pop é uma galinha colorida. Barnaby, que é um cachorro grandão e é o morador mais divertido da vila. Ed, que é o carteiro. Howard, que é uma largata e tem um mercadinho. E por último e mais importante, Wally. Bem, em sua descrição diz que a casa, que no caso é viva, é como se fosse um nono morador da vila. Ao invés do botão de voltar do Wally, que era para ser voltar como o dos outros, ele diz adeus. Embaixo da casa do Wally é possível se observar uma sombra meio Venom saindo debaixo da porta. E se você decidir clicar nela, ela vai te levar para um site com o nome de So Below, ou em português, Tão Abaixo. Mas o mais chamativo nessa página com certeza é a imagem do Wally, ajoelhado em frente aos olhos da casa como se estivesse se reverenciando. Lembra quando eu disse que eles gostam dessa parada de brincar com letras e tudo mais? Pois é. Em cada página é possível se encontrar algumas letras fora de contexto ou fora da frase, que se você formar algumas combinações você consegue achar alguns links com a URL padrão do site. Se você pegar essas letras e colocar exatamente nessa ordem, YXWVOE, nós caímos em um site que diz parece que você navegou muito longe de casa, e aparece um botão para você voltar. No entanto, se você clicar no telefone ao lado, você cai em um site com o nome Singing, ou Cantando em português. E depois dele cantar, ele pergunta, você gostou? E é possível ouvir alguns batuques, como se fosse um código? Eu não sei, eu acredito que seja a casa, já que ela não se comunica falando e sim com batidas. Já se mudarmos a URL para essa, entramos em outro site, que bem devagar nos diz, olá, você está aqui? Eu não consigo ver você. Você consegue me ver? Então fique quieto. E se você decidir abrir esse GIF bizarro, é o Wally nos encarando de uma forma bem macabra. Se trocarmos de novo a URL para essa, aparece uma TV que de vez em quando aparecem uns olhos que nos observam. E por último, conseguimos achar esse site aqui com vários roteiros da série que você pode mexer nele e tudo mais. Uma coisa boa de se observar em todas as páginas é que todos os moradores da vila são referidos no verbo do passado, diferente do Wally, que é sempre usado no verbo presente. Então, no dia que eu tô escrevendo esse vídeo, dia 20/4, não tem mais muita coisa pra comentar. Tem algumas informações que eu acho que não servem pra muita coisa, tipo dizer que a Julie ela tem 3 irmãos e que ela possivelmente era um tipo de monstro antes de ser toda fofinha e tal. Isso podemos ver em uma arte no site do criador da situação aqui, que inclusive eu vou usar bastante esse site aqui para fazer minha teoria. Então bora lá. Uou, momento teoria e resumo. Yes. Bem, o site foi desenvolvido por um grupo de pessoas que receberam uma carta colorida. E olha a coincidência, temos um carteiro que entrega cartas coloridas da vila, né? Acredito que ele quer que algo seja exposto ou algo assim. No começo estava interpretando o Wally como uma vítima na situação, mas se você der uma passada no site do criador da obra, você encontra algumas imagens que dizem o contrário. É como se fosse uma seita. O Wally é tratado como o centro das atenções e essa pose... Te lembra alguma coisa? Sim, Baphomet, o pagão. Eu não vou entrar muito nessa área, mas deu pra entender que é algo como uma seita religiosa. E essa imagem bem desconfortável mostra que o Wally está sendo consumido ou algo assim. Uma coisa que eu queria citar é que Barnaby e o Wally parecem ter uma relação forte e estranha ao mesmo tempo. Principalmente por essa foto em que o Barnaby está sem a cabeça e é como se ele fosse uma marionete e o Wally o controlando, mas mesmo assim ainda não faz sentido adicionar essas coisas à teoria, já que elas ainda não fazem parte oficialmente do RPG.
RPG não, pô. ARG. Então, eu vou comentar algumas coisas que eu notei dentro do site, pra, né, a gente tirar essa coisa aqui do site do criador e pá, que não faz oficialmente, então, bora o que eu achei dentro do site em si. Bem, o que eu notei, principalmente, é que Frank é um personagem bem importante dentro da obra. Vamos lá. Nesse roteiro, que o assunto dele diz ajuda, se você ler o roteiro, vai ver que comenta sobre uma borboleta. E eu posso estar ficando louco, mas em RGs, cada mínimo detalhe é importante. E adivinha quem estuda borboletas? Sim, o Frank. Eu tô focando nisso aqui porque eu acredito que Frank está tentando nos ajudar a entender, deixando várias pistas largadas por aí. Se você for na galeria de imagens da página, nenhuma imagem sequer repete na galeria, tirando a de Frank com essa gelatina aí. Que se você observar seus olhos, ele está piscando, e na verdade isso é um código Morse. E isso significa a letra D. Eu pensei que poderia ser para formar alguma URL, mas antes disso eu dei uma revisada boa nas outras fotos da galeria e encontrei algo meio suspeito, que eu passei 4 vezes e não tinha visto. Nessa folha de jornal na galeria de imagens é possível ver 4 letras jogadas. A para representar Sully, B provavelmente o Wally, C o Ed e D alguém apagado. Isso se fortifica mais ainda quando você lê o texto dessa manchete abaixo, que diz: personagens coloridos como Wally, Julie e Barnaby estão esperando para conhecer você. Dá pra ver que é claro que era pra ter alguém ali. Eu tenho uma suposição de quem pode ser e acredito que possa ser a galinha. Primeiro que se você olhar de novo lá, isso não parece a galinha? Tipo, meio apagada, assim, meio... Ok, Welcome Home ainda é um RG muito recente, não tem como dizer ao certo o que está acontecendo. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu fiquei muitas horas pesquisando e tentando encontrar coisas escondidas pelo site. Então se você gostou, se inscreve aí, deixa o like que me ajuda demais, cara. É isso, até a próxima bizarrice e falou. Ah, só lembrando que se a teoria for completamente diferente e tudo mais, eu volto aqui pra explicar. É isso, falou.